Oi, Augusto. Aqui vai um modelinho para como a gente pode elaborar essas provas no Google Forms, tá? Então aqui eu tenho uma prova modelo, essa aqui é a minha API do ano passado, tudo bem? Uma prova com 4 questões, mas aí o formato das questões, claro, varia de turma para turma, isso aqui é só um exemplo. Mas como que a gente faria? Então, se eu quero acrescentar lá, por exemplo, a prova de Química, o que que eu vou fazer, né? Bom, aqui está a prova, ela tá formatadinha, tudo bem? O que que eu faço? Eu seleciono as questões, eu uso aquela ferramenta captura de tela e eu capturo a questão 1, eu capturo a questão 2 e eu gero imagens, né? Eu gero um arquivo de imagem. Então captura a figura 1, captura a figura 2, o exercício 2. Agora, olha o exercício 3. Ele é um exercício grande, não dá para fazer numa única captura. Então aqui eu faço duas capturas, uma só do texto e a outra eu faço a captura do próprio exercício. Bom, aí eu faço todas as capturas. Aqui eu vou abrir a pasta onde estão essas capturas, então tá aqui, ó, provas, captura da questão 1, questão 2, questão 3, aliás, é a questão 3 aqui e aqui o texto da questão 3, tá legal? Então, essas são as imagens, né, as figuras referentes àqueles exercícios. Agora eu vou lá pro Google Forms. Então tá aqui, esse é o meu Google Forms de professor. Que conta a gente vai usar para elaborar? Eu sugiro que a gente use a conta provas, né? Então, vamos lá, eu vou usar aqui, vamos entrar lá no nosso Google Forms de provas. Vamos lá, eu vou aqui cadastrar uma outra, opa, melhor ainda, deixa eu usar uma aba anônima, né? Opa, não, não é isso que eu quero uma aba anônima. Ah, aqui, privativo. Vamos lá, eu vou entrar aqui com notas, opa, notas não, provas, @anglodeBoituva.com.br. Aí eu vou colocar aqui que é provas@anglo. E aí eu vou usar o meu forms. Tá legal? Então tá aqui o formulário, deixa eu voltar lá pro início. A gente pode usar qualquer modelo, tá? Inclusive a gente pode ir direto no modelo de avaliação, ou criar um teste em branco, tá? Eu vou criar um teste em branco aqui qualquer, só para mostrar como que poderia ser. Então aqui eu estou no Google Forms, a conta que eu estou usando é a conta provas, a gente pode usar essa conta para fazer todas as provas. Vou gerar aqui um teste em branco, tá? Vou mudar aqui, colocar prova teste. Opa, ai caramba, pera aí que voltou sem querer. Não, 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 isso eu quero. Aqui, vamos lá. Deixa eu apagar esse aqui que sem querer eu fiz. Vou pro teste em branco que eu criei. Pera aí, permanecer da página, só um instantinho, ele tá movendo pra lixeira. Um pequeno erro não previsto. Vamos lá, pronto. Vou para aquele teste em branco que eu acabei de criar. Bom, tá aqui meu teste em branco. Eu vou mudar o nome. Entendi, entendi. Vou mudar o nome, né? Vou colocar aqui prova teste, certo? Então aqui está a minha prova teste. Aqui seria, por exemplo, prova do sexto ano, prova e assim por diante. Se eu clicar aqui, eu vou adicionar uma pergunta, então eu vou adicionar uma pergunta. Tudo bem? Quando eu adiciono em pergunta, eu vou colocar o número da questão. Por exemplo, a questão 1. Só que ao invés de colocar o enunciado, eu vou clicar aqui e inserir imagem. E aí eu vou lá na minha pasta e acrescentar a imagem da questão 1. Tudo bem? Então eu tô até pensando aqui que eu nem precisava, como eu escrevi aqui questão 1, eu nem precisava acrescentar esse 1 aqui, né? Eu poderia pegar só o texto. E aqui eu acrescento questão 1. Repara que já foi tudo, inclusive com as alternativas. Qual que é a vantagem? Porque agora eu posso vir aqui, ó, e colocar lista suspensa. Quando eu coloco lista suspensa, eu coloco aqui as opções. Então, ó, A, B, C e D. Tudo bem? Coloquei as opções, coloquei ela como obrigatória, coloquei que ela vale 1 ponto, tá? Concluído, qual que é a alternativa correta? Eu vou lá no meu gabarito, a alternativa correta é a A. Então eu vou clicar aqui na A, vou dar como concluído. Tudo bem? Pronto, a questão 1 está pronta.
tá? Ele já considera que a alternativa A é a correta, então quando o aluno for responder, ele vai achar a alternativa A como correta. Como que eu coloco a questão 2? Aliás, antes disso, por que que eu coloco como lista suspensa? Duas vantagens. Primeira vantagem é que eu não preciso acrescentar alternativa por alternativa. Eu gero só uma imagem que já tem as minhas alternativas. Agora, como que vai aparecer para o aluno? Ó, vou aqui clicar na visualização do aluno. Aqui, tá vendo? Ó? Ele já visualiza a pergunta e as alternativas. E aí ele clica aqui em escolher. Ele escolhe qual é a alternativa. Então é bem mais fácil para produzir a prova. O cuidado que a gente tem que ter é criar as imagens, salvar lá na pasta e quando a gente vai criar o documento é só importar a imagem. Tá? Se a gente coloca como lista suspensa, eu não preciso colocar alternativa por alternativa, é muito mais rápido. Tá legal? E eu tô vendo aqui que eu nem precisava, quando eu fiz a imagem, eu coloquei aqui como questão 1. Eu não preciso. Eu posso pegar só a imagem da questão. E eu acrescento o texto de questão 1 dentro da própria questão. Então vamos fazer aqui a questão 2. Fiz a questão 1, qual é o melhor jeito? Vamos duplicar. Para eu aproveitar essa mesma estrutura. Ao invés de recriar do zero, apertando aqui o X, eu vou duplicar. Tá? Então agora eu estou na questão 2. Eu vou escrever aqui, ó, questão 2. Só que eu vou ter que alterar a imagem. Agora eu vou usar a imagem da questão 2. Acabou. A questão 2 está pronta. Percebe que eu só tive que configurar a primeira. Depois que eu configurei a primeira, as demais é só alterar a questão, claro, e alterar aqui o númerozinho em cima. Ó, vou fazer a questão 3. Vou duplicar. Eu vou colocar aqui, ó, questão 3. Vou selecionar a figura da questão 3. Abrir. Pronto. A questão 3 está pronta. Tá legal? Só que tem aquele problema, na questão 3 tinha um texto anterior, né? Então eu vou clicar aqui em adicionar, aliás, adicionar uma imagem, tá? E aí eu vou selecionar a imagem do texto 3. Pronto, adicionou uma imagem. Tá vendo? Ele adicionou no final, né? Então eu vou arrastar aqui para que venha antes da questão 3. E escrevo assim, ó, texto para a próxima questão. E tá pronto. Aqui eu tenho o texto, em seguida a própria questão. Vamos ver como que o aluno enxergaria, né? Como que fica para o aluno enxergar. Sair dessa página. Tá aqui, ó, prova teste, questão 1. Ele escolhe a alternativa. Questão 2, ele escolhe a alternativa. Questão 3, ó, texto para a próxima questão. Questão 3, próxima alternativa. Então percebe que é bem mais fácil. Qual que é o trabalho que eu tenho que ter? Eu tenho que gerar as figuras, mas aí eu pego a ferramenta de captura e só vou recortando. Tá? Tem que, claro, deixar organizadinho para a gente saber e não colocar a mesma imagem, né? Mas se a gente organizar na hora da colagem, a hora da manufatura, de produzir mesmo esse formulário, é muito, muito mais fácil, tudo bem? Basta eu ficar o quê? Replicando, né? Eu entro aqui. Ah, uma outra coisa importante que eu quase me esqueci. Eu tenho que alterar o gabarito, né? Aqui na questão 2, apesar que eu posso fazer depois o gabarito todo de uma vez. Aqui a questão 2, por exemplo, também é a alternativa A, não vou ter que alterar. Mas na questão 3, a alternativa é C. Então eu clico aqui na chave de resposta e modifico para a questão C. E dou um concluído. Pronto, já é a questão C, o gabarito. Bem a gosto. Beleza? Então qualquer coisa, dá uma olhada nesse modelo e qualquer coisa a gente vai continuar conversando, tá bom? Falou.